E aí pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando aqui de algo um pouco mais distinto, mas ainda assim agrega muito aqui na bolha, que é, no caso, a eterna busca por eximir os erros de todos. Se você parar para notar muitas vezes aqui na Machosfera, você vai ver que às vezes o que mais parece que muitos produtores fazem é tentar eximir os homens de suas culpas e jogar para cima das seres de luz. Calma que eu explico. Muitos tentam colocar coisas como natureza como questão imperativa, determinismos biológicos e qualquer outra coisa que coloque isso acima da escolha humana, pois para dizer que as coisas acontecem assim por causa disso, é porque é assim, sempre foi assim, blá 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 blá. Mas isso na verdade, no fim, é puro conto da carochinha com um único objetivo, mesmo que subconscientemente eles não fazem por isso, mas subconscientemente é assim. Único e exclusivamente para eximir os homens de seus erros. Só que tem um detalhe. Na mesma medida que eles tentam eximir os homens de seus erros, eles eximem elas desses erros também. Afinal, você culpa um leão por atacar alguém, sendo que a pessoa entrou no território dele? Você não culpa o leão. E o que acontece? Simples. A gente sempre, nós seres humanos, temos a sutil e péssima tendência de querer nos eximir de nossos erros, colocar a culpa nas outras coisas. É a boa e velha autopiedade, a gente tenta se colocar como vítima e não assumir o BO que é nosso. Isso é natural do ser humano, não tem o que fazer, parte da natureza maligna do ser humano. Não tenho que tirar nem pôr, fazer o quê? Mas a grande questão é que tudo isso tem como único objetivo subconsciente eximir a gente dos nossos erros. Afinal de contas, se a natureza é assim, tal, e o ser humano não tem a capacidade de vencer, colocam ela como acima, como o ser humano sendo refém dela, a única coisa que a gente está fazendo é eximir. Afinal, você não pode culpar um homem que, só pela libido, acabar tendo uma escolha errada, fazendo uma escolha errada e acabar se lascando no final. Você vai dizer que ele foi a vítima ali. Ele não tem culpa de ter escolhido uma péssima parceira e ter feito merda. Só que no final a culpa é dele, porque ele que escolheu a péssima parceira. Assim como nós batemos o pé quando elas acabam virando mãe solteira porque elas pegaram um Zé Ruela aí no meio da rua, ela não quis assumir e coloca a culpa nele em vez delas, que elas também têm culpa, afinal, quem abriu a pernas foi ele? Ele não fez o filho sozinho. Isso de que foi enganado e coisa, não vem com essa, porque a gente tem essa responsabilidade e não dão essa na nossa cara. É só pra tentar passar pano. É a mesma coisa com elas, mano. E a gente tenta fazer isso com a gente. Só que eu sou contra isso. Se você faz merda, você faz porque tu quer. A não ser que, sei lá, você esteja sob controle mental, esteja hipnotizado, aí é outra história. Mas por que tento enfiar essa história de neotenia, tento enfiar determinismos biológicos, de querer dizer que o seu sucesso é determinado pela sua genética? Simples, porque isso valida desgraças, e validação de desgraça valida discursos predatórios, validando assim ideias idiotas. E principalmente valida o fato de que as pessoas não querem mais evoluir, só querem ficar no seu cantinho. Não existe desculpa. A natureza foi bem filha da mãe com a gente, porque ela nos tirou todas as desculpas para imputar todas as culpas. A natureza foi bem filha da mãe com isso, porque ela não deu chance ao ser humano de se eximir de seus erros ou de suas escolhas. Porque no fim,
A escolha sempre pertence à pessoa. Se os seres de luz estão assim, é porque querem. E se a maioria dos homens está gado assim, é porque querem também. Não sabem pensar fora e não existe desculpa. Sociedade, coisa e tal, não existe desculpa. Afinal, o pensamento da pessoa é somente dela. Não importa se você vive num lugar onde ele é bombardeado 1001 coisas ao seu redor. O pensamento é só seu. Mas por causa de preguiça, por causa de um monte de outras coisas, cacete A4, as pessoas só preferem seguir a manada, que é mais fácil. E quando dá merda, querem jogar a culpa em outra coisa. Ah, não fui eu não, foi minha natureza. Ou, não foi minha culpa não, é que eu sofri disso, a minha natureza é isso, tem isso, sabe cozido. Não, meu filho, foi porque você quis mesmo. É engraçado, a gente inverte a relação. Com elas a gente usa a racionalidade, mas com a gente usa a irracionalidade. A gente põe a culpa, não importa como, com elas, e no nosso a gente tenta tirar o nosso de fora. Eu sou contra isso. E qualquer um que tenha sã consciência, que realmente siga a Red, a Black, qualquer outra coisa, de coração mesmo, querendo se tornar uma pessoa melhor, ficar mais esperta para as coisas ao redor, vai ser contra isso. Afinal de contas, tentar não assumir a responsabilidade não seria uma coisa feminina? Do qual a gente tanto tenta imputar a elas, e assumir o BO não seria uma coisa, não seria uma qualidade masculina, como a gente sempre diz? Ou se no fim, tudo isso só não é coisa do ser humano em geral, independente do sexo? A gente sempre tenta determinar que, existem valores masculinos e femininos, mas no fim só existem valores, independentes do sexo. Natureza humana é igual para todo mundo, a única diferença é que ela se manifesta de maneiras diferentes dependendo do indivíduo, independente também do sexo, depende do indivíduo. A gente vê padrões, mas até mesmo nisso a gente vê as exceções. É assim que a natureza funciona, assim que o mundo é. Tentar ir contra isso é tentar infantilmente se eximir de uma culpa que é sua. Eu tava vendo uma publicação no Facebook e tava lá a mulher lá dançando ao lado de um negão gigante, grandão, fortão mesmo. E ela tava toda pra cima dele e ela era comprometida, pensando, pergaminha delas, coisa e tal. Mas aí me veio na cabeça naquela hora, ué, se eu tivesse uma mulher bonita no lado de vocês também estariam fazendo a mesma coisa e vocês não estariam falando isso. Se é pra fazer certo, faça certo, sem duplo perdão de julgamento. Mas elas fazem isso com gente. Dane-se, vá pra puta que pariu. Julgamento é julgamento, justiça é justiça, não importa o que aconteça. O peso de um é o peso pro outro também. Se elas fazem isso, o problema é delas. E elas vão pagar porque não tem como fugir disso. Tudo que vai volta. Lei de Newton. Não há o que fazer. É assim que o mundo é assim que as coisas são. Não há disposições em contrário. A não ser que, você vive em outro universo, é outra história. São outras leis. Mas no fim é isso. Aqui é o Caminho na Samurai Bill. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!